Vamos orar a Deus? Deus Todo-Poderoso, aqui estamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude em mais esse pouco que vamos palestrar. Obrigado pelo zelo dos Teus filhos, Senhor, pelo amor para comigo. Tu sabes que é dentro de uma boa intenção. Eles não falam isso porque querem o meu mal, Senhor. Eles falam isso porque querem ver o bem do seu pastor. E eu agradeço ao Senhor por eles. Mas que eles entendam, Pai, que temos que ser dirigidos no que estamos fazendo. E principalmente dentro das bases da Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe cada um deles, como também abençoe nós em todo o nosso trajeto. E permita, Pai, que mais uma vez as bênçãos do Senhor estejam conosco através de Tua Santa Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abrindo as Bíblias rapidamente, hoje nós vamos ler uma outra escritura, porque eu pensei que rapidamente nós iríamos nos livrar disto, mas a cada dia Deus abre um horizonte. Hoje mesmo eu estava, depois do programa, quase que eu faço um Pentecoste sozinho, né? Ao ver um horizonte que Deus abriu dentro de algo aqui tão maravilhoso, e nós vamos ver isso aqui, e de acordo também com a mensagem. Mateus capítulo 13. Verso 24, eu vou ler porque o tempo já está curto, depois vocês poderão ler em casa, tá bom? Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os seus servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Que o Senhor nos abençoe. Podem se assentar. Nós já temos estudado aqui, meus queridos, vários pontos, não é? Falando principalmente que a nossa sede está no céu e que é daqui que vem as ordens e que daqui que vem a inspiração. Amém? Outra coisa importante Deus não levanta um povo por causa de um homem, mas Deus levanta um homem por causa de um povo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus viu cada geração vindo à terra. E entre aquela geração estavam os escolhidos de Deus, os eleitos para a sua obra. Agora a eleição ela é complexa. A eleição não cabe só aos escolhidos, cabe também aos chamados. Quando Deus vai construir uma igreja ou levantar uma igreja, então vamos dizer aqui que isso aqui seja uma igreja, que aqui seja outra igreja, que aqui seja outra igreja. Correto? Tudo isso aqui são igrejas. Pode ser dentro de uma só cidade grande como a nossa aqui, que é o que nós iríamos falar um pouquinho também. Não é que nós estamos aqui em Prudente, nós somos aqui os únicos donos da verdade, que ninguém mais pode evangelizar, ninguém pode ganhar alma, ninguém pode fazer um trabalho aqui dentro. Se Deus dirigir, pode. Estão compreendendo? Dentro das normas da palavra. Agora, vamos dizer que em cada cidade aqui regional, Deus tem um povo aqui, que esse círculo seja um povo. Agora, para isso aqui, como nós, até quero agradecer a mobilização dos irmãos, quando nós falamos sobre a questão, precisávamos de um grupo de pessoas aí como semeadores, né? E já vemos pessoas se mobilizando, até a irmã falando das camisetas aqui, começando com a camiseta. Agora uma coisa importante, nós precisamos de voluntário para todos os aspectos. Estudando as guerras desde o passado, né, quando eles iam começar a guerra, quando eles iam para guerrear, a primeira coisa que acontecia era a guerra no céu. Eram os flecheiros. Então quando um exército ia para se encontrar com outro, a primeira coisa eram os flecheiros. Mandava a flecha no ar e aquela flecha ia derrubando. Hoje, a guerra, né, como está mais moderna, com avião, com nave, né, aeronave, né, que são os ajatos que nós falamos.
Então a primeira guerra é o combate aéreo. Quem venceu o combate aéreo praticamente ganhou a guerra. Porque se não vencer o aéreo, se não vencer nos ares, então será fácil bombardear os tanques, será fácil bombardear o povo que está na terra, porque lá de cima é mais fácil mandar. Então se não vencer o aéreo, fica difícil para vencer os demais. Agora vencer o aéreo, aí fica fácil, porque aí lá de cima vai poder ver onde está o inimigo e o seu exército poderá caminhar com segurança, porque ele está sendo protegido. E quando nós vamos fazer um trabalho, a questão não é só dizer vamos fazer. O primeiro passo, tem que vir uma direção, tem que vir um impelir. O impelir quer dizer, é Deus nos empurrando para aquilo, é Deus nos dando um toque. E depois desse toque, pessoas em oração. Então nós precisamos, para começar isto, no mínimo, vamos dizer, um número bíblico, umas 7 pessoas que se comprometessem diante de Deus. Pessoas aí das madrugadas, pessoas aí que gostam de dobrar o seu joelho às madrugadas, pelo menos 7 pessoas comprometidas para orar sem cessar por esta causa. E o que essas pessoas iriam fazer? Diz: Senhor, abra o caminho. Abra o caminho. Bombardeie o inimigo, Senhor. Vença o combate no ar. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Efésios capítulo 6. Então quando se vence, e quando Deus quebra os laços do diabo, quando Deus vence a barreira lá em cima por nós, depois quando você vai, o caminho está aberto. Está aberto para entregar um folheto, está aberto para evangelizar, está aberto para falar no rádio, está aberto para todos os aspectos, porque não adianta nada, né? Você envia um irmãozinho, envia a irmãzinha. Irmãos, queria ter tempo para ler isso na Bíblia, para vocês verem, por exemplo, se eu não estou enganado, Atos capítulo 13. E servindo eles em oração e jejum, disse o Espírito Santo: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Aí depois que separou Paulo e Barnabé, oraram e jejuaram e os encomendaram ao Senhor. Aí eles iam com unção de cidade em cidade. Amém? Somente numa cidade, a cidade inteira parou para ouvir Paulo e Silas pregar. Agora nós já estamos só nesse endereço aqui, acho que quase 40 anos. E a maioria do povo de Prudente nem sabe que nós existimos. No culto passado, que está aí no YouTube, por falar nisso, nós tivemos que mudar de canal, mas você pode entrar pelo site, você vai terminar no novo canal. Entendeu? Nós vimos que aqui, onde nós estamos em Prudente, contando com 17 cidades a 50 quilômetros de Prudente, nós temos mais de 400 mil pessoas, mais de 400 mil habitantes. E a maioria nunca nem sequer ouviu falar da mensagem. E isto só eu já estou há mais de 20 anos com um programa de rádio aqui local. Mas isso não é o suficiente. Nós precisamos formar um exército. Nós precisamos formar um grupo de pessoas. Primeiro, pessoas de oração, que esteja orando, que esteja buscando a Deus. E para Deus também mobilizar pessoas descomprometidas e preparadas, porque vai encontrar barreira. É começar, o diabo vai entrar. E quando o diabo entrar, você tem que estar preparado para enfrentar aquilo. E para você estar preparado, Deus tem que te preparar. Compreenderam? Então eu preciso de 7 pessoas, pode ser irmão, irmã, jovem ou jovem, irmãs e anciã. Eu sei de várias pessoas aqui que pelas madrugadas são pessoas frequentes de oração. Mas pelo menos 7 pessoas, para nós começar bem, a orar, a buscar a Deus, de Senhor, abra o entendimento do pastor, abra o entendimento dessas pessoas, prepara o caminho, desperta as vidas eleitas, para que elas possam ser alcançadas. E aí você vai ver os horizontes começar a se abrir. Certo? Então a primeira coisa, a oração. Aí depois, a ação. E outra coisa, o serviço de um semeador, como nós vimos aqui, o semeador saiu a semear. Se nós fôssemos para a Bíblia, Jesus falando para os apóstolos: vocês vão colher em terreno que vocês mesmos não trabalhou. Outros trabalharam para vocês. Outros semearam, outros lutaram, outros trabalharam. Vocês não fizeram nada, mas vocês vão colher.
Porque um planta e o outro colhe. Estão compreendendo? E talvez o que nós vamos plantar não é só para nós colher. Tem vários pastores, nessa área de 50 quilômetros, temos vários pastores aqui que trabalham e que pregam o evangelho também, o mesmo evangelho que nós cremos. E eles poderão ser beneficiados disso, porque o nosso objetivo é ganhar alma para o reino dos céus. Não é ganhar almas para vir aqui para o tabernáculo para dizer que temos uma grande igreja. Não está cabendo nem o que nós temos. Se fosse olhar por isto, né? Eu fiquei observando enquanto os diáconos arrumando o lugar aqui, a igreja está hiperlotada. Lá fora tem mais uma pequena congregação. E olha quantos irmãos que faltaram que não vieram no culto. Deus sabe o motivo. Se vier todo mundo não cabe. Aí diz assim, mas para que quer ganhar alma se não está comportando nem o que está aqui, esse calor abafado, nós estamos aqui congestionados. Não tem problema. Se caso for vir para cá, nós faz um culto no sábado e ele faz um no domingo. E põe uma placa aí, ó, quem vem no sábado não vem no domingo. Pronto, acabou. Estou entendendo? E temos um projeto também. E Deus também tem que entrar em cena e aprovar. Podemos romper essa barreira, essa parede aqui, ó. Fazer dessa parte que está no púlpito um tipo de uma galeria para pôr escritórios aqui, lá também da mesma forma, e dá para fazer outra igreja desse tamanho aqui, até chegar na outra divisa lá. Aí vai dobrar os lugares, aí pelo menos desabafa. Se Jesus quiser mandar mais alma, louvado seja Deus, senão nós ficamos mais ventilados. Gostou da ideia? Mas a questão não é essa. Talvez toda essa mobilização, talvez por 2 ou 3 almas só. Mas a questão é que aqui na nossa região nós temos que fazer a nossa parte. O que está no nosso alcance aqui nós temos que fazer. Estão entendendo, meus irmãos? Ou então nós vamos fazer como alguns são tentados. Nós vamos aí de cidade em cidade pegando alguns desistentes daqui e dali e formando grupinhos. Porque afinal de contas, se não conseguimos ganhar lá fora, vamos ter que dar um jeito. Mas isso está contra, nós já vimos que está contra a palavra. Estão compreendendo? Agora veja bem, a semeadura é feita, a semente cai. Aí vamos dizer, não precisa muita coisa. Quantos aqui foram alcançados pelos programas de rádio? Deixa eu ver sua mão. Olha aí. Isso foram os que não vieram. Mas direto ou indiretamente, muitas almas foram ganhas. Agora de que forma? Ouvindo, estudando, analisando. Outros aceitam um convite e veio na igreja. Agora você já imaginou, só que dentro de Prudente, 240 e tantas pessoas, 1000 pessoas, não tem 15% que sabe que essa mensagem existe. Será que eles não têm a oportunidade de ouvir o mesmo que você está ouvindo? Eles têm o direito, não tem? E às vezes uma camiseta sua no ônibus vai chamar a atenção dele, ele vai ver lá e diz, vou ver o que esse camarada tem a dizer. Você já imaginou um panfletinho, mais ou menos do tamanho desse coisinho de anotação aqui, ó, que é como eles entregam no semáforo? Podemos fazer milhares dele. A irmã diz, pastor, mas na mensagem não podemos fazer nada, porque a mulher não pode. Por que não pode? Faz um guarda-pó daquele, como faz os entregadores de panfleto no ponto de ônibus. E põe até o anúncio já no guarda-pó aqui, ó, com aquela, tipo daquela pochete na frente, onde você enfia bastante papelzinho, minha irmã, vai de casa em casa, caixinha de correio, ou debaixo da porta. Um panfletinho desse tamanho, com todos os programas de rádio, com o site, com tudo. A pessoa vai olhar e ler e dizer, irmãos, eu ouvi um testemunho quando o irmão Billy Paul veio em Goiânia, ali no ginásio, quando ele esteve ali, o irmão pregador da África testificando, que distribuíram umas mensagens em um país lá onde é que não tinha uma alma. E alguém pegou a mensagem e não se interessou, e foi num banheiro público e arrancou algumas páginas e usou como papel higiênico. E deixou jogado lá dentro do banheiro. Como Deus desce num nível que eu e você não consegue descer, às vezes você acha que é tão santo que você não pode entrar num boteco para entregar um folheto para ninguém. E Deus foi lá no lixo do papel higiênico, Deus desceu lá. Deus aceitou ser usado como papel higiênico por um propósito. Aí o cidadão foi usar o banheiro público da praça. Quando chega lá, viu aquela literatura bem feita, viu um título que chamou a atenção dele. Aquelas pessoas que têm mania de começar a ler no banheiro, e começou a ler. E quando ele começou a ler aquilo, algo despertou nele e disse, mas isso aqui é tremendo demais.
Aí viu o endereço da Gravações da Voz de Deus, pegou e escreveu para Gravações da Voz de Deus, pedindo a mensagem completa, porque faltava página. Você sabe o que aquilo não resultou? Ele foi o primeiro pastor naquele país. E dele foi levantando grupos, igrejas novas. Você crê que esse Deus é capaz de fazer isso? Eu não estou dizendo que nós vamos agora ganhar a cidade inteira, que nós vamos ganhar não sei quantos. Irmãos, apenas fazer a nossa parte. E orar a Deus por isto. Estão compreendendo? Tem pessoas que têm capacidade, pode ir numa gráfica aí e ver quantos fica, fazer 1000 papelzinhos daquele. Aquele papelzinho simples que entregam, seja do Mufato, seja do que for. E distribuir. Distribui no bairro onde você mora, faz um propósito. Pega um bairro por domingo, escolhe aí umas 5, 6 jovens capacitados que têm interesse por isso e que amam fazer isso e vai de casa em casa. Esse é um trabalho que precisa ser feito que ninguém faz. Agora vamos ficar criticando o testemunho de Jeová, vamos ficar criticando todo mundo, vamos fazer a nossa parte. Estão compreendendo? Aí o que acontece? A semeadura é feita. Agora, uma coisa que nós temos que aprender é o seguinte, certo? Se nós fôssemos aqui para Hebreus capítulo 6, diz que a mesma terra que embebe a chuva muitas vezes, tanto produz ervas proveitosas, vamos dizer que isso aqui seja trigo, amém? Que seja os eleitos, vamos dizer, como já temos aqui uns irmãos em Alfredo Marcondes, Santos Expedito, que já pode começar ali um trabalho ali, e não precisa ter muito intelecto para começar um trabalho, só dizer que Jesus ama a pessoa e que salva e que Deus tem uma mensagem restauradora. Só isso. Não precisa muito barulho. Precisa só de Deus. E vamos dizer que aqui é o trigo. Só que tem uma coisa, quando você for entregar o folheto, quando você for evangelizar, e seja aqui onde for, não vai nascer só trigo abençoado. Vai nascer joio também. Aí é que está. Você viu ali que semearam o trigo e disse, mas e por que nasceu o joio? Eu plantei um napiezinho lá na minha terrinha lá para os meus bichinhos comer. O napiê está assim. As ervas daninhas já estão assim, acompanhando ele. E meu braço já está assim de carpir. Mas eu plantei só napiê. Mas e por quê? Quem foi que plantou o resto? A terra mesmo produz. E dentro da própria realidade, quando nós semeamos, em cada safra não vem só trigo, vem joio também. E eles crescem junto. Vamos ter misericórdia. E nós temos aqui 3, 6, 9 trigo. Eu pus só 3 joio. Chega de joio. Agora quem é o joio? Não faço a mínima ideia. Só Deus e o tempo vai declarar quem é quem. Os que são de Deus, escuta. Agora diz Jesus, porque não sois dos meus, não podeis ouvir a minha palavra. Irmãos, não olhe a fraqueza de uma pessoa. Não olhe a luta de uma pessoa, mas olhe o tanto que ele inclina para isso aqui. Para a palavra de Deus desse tempo. Essa é a realidade. Aí o que acontece? Vamos dizer, faz a semeadura. Agora, quando esse trigo vem, o joio também vem junto. E o que nós vamos fazer com o joio? Não tem o que fazer. E outro detalhe ainda, esse ciclo tinha que ser maior. Vocês têm paciência comigo? Que eu fico tão à vontade. E eu espero que você esteja à vontade também. Amém? Agora eu vou mudar disso aqui. Vamos deixar a plantação de trigo e joio? Vamos dizer que cada igreja local é um edifício que Deus está preparando para ele ser glorificado. Tá? Agora vamos dizer que isso aqui seja uma casa. Não vão rir porque não tem necessidade. É como nós ir na escola, nós fazer uma casinha mais ou menos assim. Casinha humilde, casa de pobre. Janelinha. Para a comadre ficar com o lencinho na janela. Aqui o telhado. Certo? Aqui os 2 eitão.
Isso aqui é uma casa. Isso aqui é um templo. Isso aqui é uma igreja local, a qual Deus levanta para que Ele possa ser glorificado, para que Ele possa estar à porta e bater. Amém? Será que Ele é bem-vindo aqui nesta noite? Amém. E como é que nós podemos dizer que Ele é bem-vindo? Temos que aprender muito, igreja. Quando você entrou daquela porta para dentro, você devia ter só olho para Ele. Você devia ter voz só para Ele. Você devia ter atitude só para Ele. Mas muitas vezes o diabo te tenta e você tem olho para ver o defeito do fulano, para ver a falha do ciclano, para implicar com esse, para implicar com aquele, para ver que isso aqui está errado, aquilo está errado. Por que você não entrou para ver Ele? Venha para isso. Estão compreendendo? Então, essa casa para ser edificada. Como é que se edifica uma casa? Vamos dizer que eu vou construir essa casa. E que essa casa precisa ser feita. Agora o que acontece? Se eu vou dizer porque eu também já fui construtor e se for preciso eu construir ainda alguma coisa. Vou construir essa casa. Agora quando eu vou construir essa casa, a primeira coisa que eu vou no material de construção, se é uma casa simples, que não precisa de planta, projeto, eu mesmo fiz o projeto, eu mesmo fiz a planta. E Deus é o próprio arquiteto e projetor da coisa. Aí o que acontece? Eu vou lá e eu vou comprar tijolo, eu vou comprar areia, eu vou comprar cimento, vou comprar cal, vou comprar ferro. É isso? A casa fica pronta? A casa de alvenaria, a casa de material, como nós falamos. A casa de tijolo. Mas eu vou ter que comprar tábuas. Eu vou ter que comprar pregos. Eu vou ter que comprar arame. E olha lá ainda outros apetrechos, carriola, um monte de coiseira para aprontar isso aqui. Por quê? Porque para levantar essas paredes, vai chegar uma altura que a minha mão já não vai alcançar mais. Aí eu preciso cavar, eu preciso pôr caibro, sarrafo, aí depois eu coloco tábua para mim poder trabalhar em cima. Quando a casa ficar pronta, o que eu faço com a tábua? Deixo a tábua lá porque eu não posso jogar a tábua fora porque a tábua foi útil. É isso que nós fazemos? Você já viu alguma casa terminada, pintada e rodeada de tábua com caibro? Por que não está lá? Porque não é útil mais. Aí o que se faz com aquilo? Ou dá para alguém que vai precisar ou joga fora. Mas quando foi fazer a casa, tudo isso aqui estava no orçamento. Tábuas, caibros, arames. Mas chega uma hora, estão seguindo? Chega uma hora que isso aqui tudo é tirado. Mas fazia parte do orçamento. Fazia parte do projeto. Por isso há nomes que estão no livro da vida do Cordeiro que será permanecido e outros serão riscados. Porque tem pessoas que Deus chama ele só por um propósito, por um tempo. Que ele vai ser útil ali dentro. Depois que terminou a utilidade dele, o próprio Deus faz com que ele, Estão compreendendo? Entenderam ou não? Eu espero que sim. Agora, voltando à questão do joio. Então, tudo isso aqui é preciso levar em consideração para que tenha uma igreja madura, uma igreja que saiba como acontecem as coisas. Porque às vezes tem pessoas que não entendem, diácono às vezes não entende, ou até o obreiro não entende. E ele fica meio assim quando ele vê alguma pessoa tomando certas posições. Mas você deve saber que tem coisas que são necessárias. Aí você me perguntaria, mas em todo lugar acontece isso? Aonde tiver uma semeadura, aonde se plantar uma horta, vai ter a hortaliça e vai ter as ervas daninhas também. Vai ter. Aonde se plantar o trigo, vai ter carrapicho, vai ter picão, não tem como evitar. E outra coisa importante, que tem pessoas que falam assim, pastor, vamos voltar com o trigo de novo. Vamos pôr um joinha aqui no meio de novo. Né?
Está o joio aqui no meio de novo. A mesma terra que embebe a chuva, aí vamos dizer que isso aqui seja a chuva que vem do céu. Certo? E o que é a chuva no espiritual? É bênção, cultos avivados, alegria, cura. Isso são avivamentos locais. E o profeta diz: todo avivamento produz gêmeos. Por quê? Porque a chuva não beneficia só o trigo. Aí você vai ver o joio também se alegrando, chorando, até falando em línguas. Aí você diz: não, amor, eu não entendo porque eu vi aquele irmão era uma benção, aquela irmã era uma benção. É verdade. Mas pelos frutos. E que fruto produz? O que vocês acham de William Branham? Era homem de Deus? Você queria ter tido o privilégio de pertencer ao Tabernáculo Branham nos dias de William Branham? Algumas pessoas queriam, eu queria ser membro lá. Eu queria ter o prazer de ouvir tantas mensagens maravilhosas e ver Deus fazendo tanta coisa como Ele fez. Mas, para não tomar muito tempo de vocês, eu quero que você saiba que em todos os lugares tem várias produções. E se vamos fazer um trabalho, temos que fazer consciente. Estão entendendo? Mensagem de demonologia, espíritos expulsando demônios. Eu digo então, se através do espiritismo eu ganho almas para Jesus Cristo, vencendo demônios, e o que vocês estão fazendo com o que vocês possuem? Julguem pelos frutos. Disse Jesus: vós os conhecereis. Já viu você algum espírito expulsando demônio? Você jamais verá. E isto é correto, diga. Disse Jesus: pelos seus frutos o conhecereis. Eu disse: ao passar de poucos anos, pela graça de Deus, tenho ganho 350 mil almas para Cristo. E o que você tem feito? Outra coisa muito importante, que saindo daqui eu vou roubar uns 10 minutinhos de vocês, pode ser? Para nós explicar algo muito fundamental. Agora, guarde isto. Um homem encontrou-se lá e falou com certa mulher e disse-lhe que eu era um demônio. E todo o meu trabalho era feito através do diabo. Eles saíram da igreja aqui, do Tabernáculo Branham. E eles têm um grupo que saiu com eles. Um grupo que saiu com eles. Por quê? Estão seguindo? Vamos mudar agora aqui. Igreja, tudo está no natural e está no espiritual. Vocês acreditam que no Tabernáculo Branham teve uma moça que saiu de lá e foi ser batizada na igreja católica? Dá para acreditar num negócio desse? Agora, por quê? Vamos dizer que isso aqui seja uma chocadeira. E aqui nós temos ovos de galinha, certo? Vamos dizer que esse aqui seja ovo de pata. Agora nós vamos pôr mais um ovo aqui de peru. Não, branco não. Senão vai embolar. Ovo de peru. Pronto, já encheu. Só essas 3 espécies. Correto? E a chocadeira está elétrica. Ela tem calor. Calor aí de 40 e poucos graus, que é o que precisa para os ovos ser gerado lá dentro. Quando der a data de cada um deles, que é o ciclo que usa-se para a vida germinar lá dentro, cada um deles vai nascer. Mas como que eles vão nascer? Porque está dentro da chocadeira aqui. Então vai ser tudo galinha? Cada um vai nascer. Agora todos não estão recebendo o mesmo calor? Não estão recebendo o mesmo calor?
Agora vamos dizer que existe uma chocadeira natural chamada perua, que muitas pessoas do sítio fazem isso. Eles comem, a perua vai e bota, eles comem o ovo da perua, e como a perua é grande e é boa chocadeira, então eles aproveitam ela como uma chocadeira natural, coloca vários tipos de ovo lá debaixo, cabe até 30, 40 ovos de galinha lá dentro, debaixo dela. E é uma boa mãe também para cuidar. Certo? Vamos dizer que isso aqui fosse uma perua, e debaixo dessa perua colocasse todo esse tipo de ovo. Vamos deixar a chocadeira de lado. Todas estas vidas aqui iam ser geradas pelo calor da perua. E através do calor da perua, cada um deles ia nascer. A hora que eles nascessem, a perua ia cuidar de um por um. Porque no entendimento dela, ela é mãe. E no entendimento deles, eles são filhos. O patinho, o peruzinho atrás, o franguinho, mas todos para eles, a perua é a mamãe. E para ela, são tudo meus filhos. Esquisito, mas são meus filhos. Enquanto eles são pequenos, eles aceitam tudo. Eles colaboram com tudo. Mas chega uma hora que eles conseguem se emancipar. Eles conseguem se definir e descobrir quem eles são. E aí vamos dizer que aqui, na igreja vizinha, que aqui no terreiro vizinho, tem mais peru lá. E os peru daqui, observa os peru de lá. E eles veem que eles falam a mesma linguagem. E aí eles olham para a mãe peru e dizem, isso é uma endemoniada. Vamos dizer que os patos, né, falam para a peru, isso é uma endemoniada. Rapaz, tanto tempo aqui dentro e eu descobri que isso aqui não é nada, isso aqui não serve para nada. O negócio bom é como meus amigos aqui, o negócio é nadar e nós vamos nadar junto. Meu irmão, vai com Deus, vai para o rio. Aves da mesma plumagem voam. É por isso que mesmo sendo criada no tabernáculo, Brana foi para o meio dos católicos, porque na verdade ela nasceu uma católica. E tem pessoas que veem o mundo para esse propósito. Agora, bem-aventurados que nasceram para ser filhos de Deus. Por quê? Porque eles escutam a palavra de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Então, quando você for por aí recolher ovos, fazer evangelismo, você deve saber que no meio da ninhada vai vir muitos urubuzinhos junto. E vai chegar um tempo, meu amigo, que não tem quem segura ele. Às vezes o pai pega o coitado, irmãos, não quero ferir sentimento, mas para vocês entenderem. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Mas às vezes os pais, com amor, com carinho, querem criar o filho dentro da igreja, quer que o filho seja um cristão, quer que o filho seja um eleito. Esse é o nosso desejo. Mas você é mãe, você é pai daquele corpo, mas a alma lá dentro, o espírito, só Deus conhece. Do mesmo ventre que saiu Jacó, saiu Esaú. Do mesmo ventre que saiu Abel, saiu Caim, mas de pais diferentes. E às vezes você carrega um urubuzinho a vida inteira do seu lado. E ele diz, fazer o quê, né? Não tem opção. Eu tenho que ir porque o pai quer que eu vou. Mas enquanto os outros urubinhos lá de fora, ele diz assim, vai chegar a minha hora que eu vou ser livre para mim comer minhas carniças sozinho por aí afora. Deixa ele empenar. Quando ele empenar, eu quero ver quem segura ele. Quando ele vê uma carniça, meu amigo, ele fala assim, fica aí, seus bobos. E ele vai lá e ele faz festa. Já viu urubu em cima de um cadáver? Eles fazem uma pentecoste, eles pulam, eles rasgam com o bico. Vai para lá para ele que está fedido e que está ruim. Fala, você não entende de nada, rapaz. Você já chegou no ninho de urubu? Alguém já chegou aqui no ninho de urubu? É uma coisa estranha. Se você chega perto do ninho, quando ele olha para você, ele vomita. Ele tem nojo do seu cheiro de sabonete, do seu cheiro humano. O que você acha que é higiene, para ele é nojeira, porque ele só está acostumado com aquele cheirinho especial. Você entendeu? E alguns urubuzinhos que você talvez não queira admitir que é urubuzinho, mas a natureza que está nele identifica. Aí quando ele chega aqui, diz, meu Deus, acaba logo esse culto, homem enjoado, esse homem não para de falar.
Mas por quê? Está doido para chegar em casa e põe o fone no ouvido e porque teu nome não sei o quê, porque os manos não sei o quê, porque da favela não sei o quê, e porque não sei o quê, e ele fica lá dentro. Deixa o urubuzinho viver, ele nasceu urubu, vai fazer o quê? Bem-aventurado por você ser um filho e uma filha de Deus. Então faz a sua parte, carrega o urubuzinho até onde você pode, chegou a hora, deixa ele, vai para a sua carniça, vai fazer o que você quiser fazer. Então você tem que estar convicto nisso. E às vezes você vai lá fora, recolhe um monte de ovo lá e você traz aqui para a igreja e nós oramos junto. E nós buscamos a Deus e ambas as vidas vêm à luz. A terra que muitas vezes embebe a chuva, produz ervas proveitosas e ervas daninhas. Você planta trigo, de repente cresce um negócio esquisito lá no meio, quando você menos espera, você está passando, ele cola na sua calça. Você diz, ô que trigo estranho. Aí quando você vai bater a mão, ele te fura. Ele tem espinho para todo lado, e você vai ver que não é trigo, é um carrapicho. Aí você fala, mas abençoado, como é que você veio parar aqui? Ele disse, eu fazia parte. Amém, meus queridos? Então é nisso, quando nós vamos fazer, nós temos que entender. Agora, deixa eu seguir a leitura aqui, rapidinho para terminar. O homem encontrou-se lá e falou com certa mulher e disse-lhe que eu era um demônio. Misericórdia, meu Deus. E todo o meu trabalho era através do diabo, e eles saíram da igreja aqui, e eles têm um grupo que saiu com eles. Como é que vai impedir? E agora rejeito, eu disse, o que você tem feito? Mostra-me os frutos. Então nunca esqueça, nós estamos trabalhando para o reino dos céus. Faça o que tiver no seu alcance. Agora lembra-se, cada um chegará a uma época que procurará o seu destino. E a única coisa que você tem que fazer é amá-los. Cada um terá que cumprir o seu papel. Aí você diz, mas pastor, então eu vou sair por aí, vou fazer todo o meu trabalho para trazer o urubu aqui para dentro? Está escrito na testa de alguém? O que você vai fazer? O que acontece é que tem muitos pais, me desculpa a expressão, eu não estou criticando nenhum filho de crente aqui que está tendo problema, que está passando por uma fase difícil. Lembra-se, existe fase na vida, jovem, você moço que está aqui presente, que talvez agora no momento você não está conseguindo ingerir. Chegará um dia que Deus poderá abrir o seu entendimento, você talvez seja até um filho de Deus. Não estou te criticando, nem te condenando ou te julgando. Mas o tempo vai chegar uma hora que você vai falar, Deus vai abrir o seu entendimento e diz, é isso que eu sempre precisava e eu às vezes não dava valor. O filho pródigo aconteceu isso, não foi? Então, vamos pôr as coisas no lugar para ninguém sair daqui interpretando mal, né? Outra coisa importante, né? Quando Deus levanta um homem, ele levanta para fazer um trabalho, porque aqui já tem um povo, certo? Ele não levanta esse povo por causa de um homem. Eu quero ser ministro, então eu vou batalhar para ter um povo para ser um pastor. Não. Primeiro tem um povo, depois Deus levanta o homem. E aí Deus vai fazer com que a palavra de Deus, através do evangelismo, alcance essas pessoas e essas pessoas o reconhecerá porque verá nele Deus no seu ministério. Não é ele que vai dizer para as pessoas vão ver isso nele. Agora por que verá isso nele? Porque a vindicação vem de lá. Estão entendendo? Pode alguém dizer o que for, o que quiser dizer, mas quando você senta para ouvir, você fala, não, é isso aí que eu precisava ouvir. Como também, do outro lado, a mesma coisa. Cada um vai se identificar segundo a sua espécie. Agora, a parte importante disso tudo, eu quero que os irmãos entendam. Israel saiu do Egito. Deixa eu dar uma no relógio. Mais 5 minutinhos, pode ser? Agora, cada um desses aqui, vamos dizer que sejam igrejas que Deus chamou, mas vamos deixar essa questão de igreja por enquanto e vamos ver aqui só uma coisa importante para encerrar. Perdão, deixa eu apagar isso aqui ligeiro, para não tomar muito tempo de vocês. Aproveitar que essa lousa está molhada, senão ela vai ficar toda colorida por causa do pó do giz que está aqui. Deus tira Israel do Egito. Aqui vem a nação de Israel. É o tipo de tudo que nós estamos falando. Quando Israel saiu do Egito, não saiu ele só, a Bíblia diz que saiu uma mistura de gente.
Por isso é que criticaram Moisés, porque ele tomou uma mulher que era do meio desse povo que saiu junto, que aproveitou. Vamos deixar a escravidão, vamos embora. E eles vieram junto. E quando eles vieram junto, até um certo espaço do tempo, a coisa funcionou bem. Mas depois de um tempo, eles começaram a ficar incomodados porque eles não estavam identificados lá em cima. Eles apenas saíram no bolo. É como a parábola de Jesus, de um homem que jogou a sua rede ao mar. E quando puxou na rede, vem no bolo. Vem caramujo da água, vem aranha da água, vem serpente da água, como também vem peixe. Agora o peixe é feito o que com ele? É recolhido no cesto. E a cobra, a aranha, o caranguejo, o que é feito? A Bíblia diz que Jesus disse que joga-se fora. Vai fazer o quê? E essa mistura de gente saiu. Mas quando eles chegaram aqui, eles não captaram. Eles viam Moisés, que Moisés saía da sua tenda e lá falava com Deus, que Moisés fazia isso, fazia aquilo, e um dia um começou a observar e disse assim: espera aí, Moisés acha que ele é o único sabidão. Ele acha que Deus só fala com ele, que ele é o único aí que sabe. Em outras palavras, eu também leio minha mensagem em casa, eu também tenho meu entendimento. Você acha que eu vou engolir isso aí? Então ele se formou um líder por si próprio. Ele não pode ser liderado. Captaram agora? E aí o que acontece? Só que tem uma coisa, Moisés não estava lá porque ele queria estar. Ele estava lá porque Deus mandou ele lá. E aí começaram a questionar e disse: toda a congregação é santa, Moisés, basta, chega. E ele não fez isso só. Ele conseguiu 70 dos maiorais da nação de Israel e convenceu a eles para se levantar contra Moisés. Quando ele se levantou contra Moisés, Moisés falou: espera aí, que negócio é esse? Aí Moisés fez um desafio e disse: olha, aqui em Israel eles tinham o tabernáculo, que tinha, aqui era o átrio, aqui era o lugar santo e aqui é o lugar santíssimo, onde repousava a glória da Shekinah, onde podiam ver a presença de Deus uma vez por ano, o sumo sacerdote. Moisés disse: cada um de vocês das tribos cata uma vara e traga para mim. E eles trouxeram uma vara, e juntamente a vara de Arão, e marcaram as varas certinho, e levou lá na presença de Deus e deixou lá. E disse: para que discussão? Para que briga? Aquele que Deus chamou, Deus vai dar vida à sua vara. Entenderam o que eu disse outro dia, quando alguém me perguntou? Disse: mas vocês não têm pastor-chefe, vocês não têm presidente, isso não vai virar uma bagunça? Não, nunca virou e nunca nem vai virar. Vocês lembram no passado, um precioso irmão aqui disse: pastor, Deus me chamou para o evangelismo e Deus quer que eu seja evangelista porque está no meu coração e eu quero fazer e tal, queria que a igreja orasse por mim. Meu irmão, vai fazer. Ele veio, nós oramos por ele, disse: pode começar, irmão. Fez 3 trabalhos, abandonou tudo e depois saiu falando, disse que eu não apoio. O pastor Paulo, ele não apoia ninguém. Eu tenho que apoiar alguém? O que é apoiar alguém? É trazer ele para evangelizar vocês? Vocês já estão evangelizados? Qual que é esse evangelista? Ele quer sentar aqui em cima e de vez em quando eu pôr evangelista para pregar para quem? Para vocês que já estão salvos? Aonde um evangelista vai? Ele vai para os valados, ele vai para as praças, ele vai para as vilas, ele vai ganhar as almas. Agora o evangelista, ele quer ganhar a alma dos que já estão ganhos? Não, porque não apoia, não dá apoio para ninguém. Espera aí, quem que me apoia? Quem me apoia? Diga para mim. Vocês veem aqui, quantos meses passam sem a presença de um ministro aqui? Todos que vêm são bem recebidos, mas veja, quase não vem ninguém aqui. E são meus irmãos, eu não estou criticando eles por isso. Então, se Deus não está, irmão, não está. Se Deus está, está. Isso não se trata do homem, se trata da misericórdia de Deus. Aí o que acontece? Puseram a vara de Arão ali dentro. Quando foi no outro dia, a vara de Arão tinha florescido. Aí Moisés disse: agora vocês vão brigar lá com quem floresceu a vara dele. Estão compreendendo? Ah, irmão, Deus tem um chamado na minha vida. Tem? Por que Deus te chamou? Porque tem um povo para escutar o que você tem a dizer. Antes que existisse uma barbatana no peixe, tinha que ter água. Antes que existisse uma raiz numa árvore, teria que ter a terra para essa árvore crescer.
E antes que você tivesse uma vontade de falar alguma coisa, é porque teria alguém para te ouvir. Estou entendendo? Ah, pastor, eu gosto tanto de cantar, mas quando eu canto ninguém glorifica a Deus, porque talvez o que você está cantando não é o que nós precisávamos ouvir. Porque se você for cantar o que nós precisamos ouvir, quando você começar a cantar, nós vamos começar, oh glória! Aquilo vai começar a arder, daqui a pouco nós estamos nas pontinhas do pé. E se brincar, tem até dança no espírito e coisa. Vai falar assim, misericórdia, o que está acontecendo? Por quê? Porque aquilo conectou. Agora você escolhe um menino lá em casa porque você achou bonitinho, porque canta, faz com a mãozinha, e você acha que chegar aqui não fazer tudo com a mãozinha vai gostar. Não vai funcionar. Tem que ser Deus. Aí o camarada treina em casa uma oratória política, porque irmãos, na mensagem tal, porque o profeta diz, ele assiste um pregador que faz assim, e ele vem e faz assim também, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e o povo tudo sabe. E disse, não, esse povo não está à altura para receber o que eu tenho para falar. Como não está à altura? Se Deus te chamou, esse povo vai receber o que você tem para dizer, abençoado. Vamos nos pôr de pé, o tempo não permite. Se Deus te induzir e mandar você lá para a Praça 9 de Julho, vai ter que ter alguém para ouvir você lá. Alguém vai te ouvir. Porque Deus não vai fazer nada por fazer. E não esqueça, disse John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Qual que é o púlpito do evangelista? O céu aberto aí. Louvado é o nome de Jesus. Qual é o trabalho do missionário? O mundo é a minha paróquia. Louvado é o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Se um dia eu entrar aqui e não tiver ninguém mais, dizer ao Senhor, obrigado, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora o Senhor conduz eles aonde eles precisam ir. Mas enquanto você estiver aqui, eu creio que Deus está querendo que eu fale mais para vocês. Amém, meus queridos? E eu falo isso com amor no meu coração. E não pense que eu quero gorar trabalho de ninguém. Deus conhece o meu coração que não. Eu queria que todos os nossos tabernáculos, todos os trabalhos daqui de Prudente, da região, que Deus abençoasse, que Deus florisse, e vamos orar para que Deus abençoe. Não é como diz o profeta, que enche ela de alma a ponto de nós ganharmos, se nós não conseguirmos, que eles ganhem o último eleito. Porque afinal de contas nós estamos aqui para disputar membros, nós estamos aqui para nos preparar. Porque enquanto ele não vir, nós não vamos embora. O resto é vaidade. Que Deus nos ajude. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado por tua misericórdia, obrigado por tua graça estendida e obrigado por esse tempo em tua presença. Obrigado pelo teu povo, Senhor. Obrigado por essas vidas preciosas que com paciência ouvem, Senhor. E eu espero que eles tenham aprendido, que eles tenham sido ajudados. Eu entrego cada um deles em tuas mãos e peço, complete isso em seus corações, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém.